Olá, queridas centelhas divinas! Bora falar sobre esse portal 4 do 4, que está aqui no meio de um ano do calendário chinês que fala sobre a serpente, no ano 9, no calendário gregoriano de fechamento de ciclos, no ano de tormenta, no sincronário maia. Bora falar sobre isso, sobre os eclipses e sobre os alinhamentos no céu, sobre o macro e o micro e como é que a gente se encaixa em tudo isso, porque quando a gente tem noção de que nós vivemos, né, numa linha de tempo e de espaço, de que nós não estamos desconectados do todo, tudo isso começa a fazer mais sentido. E é assim que a gente encontra o verdadeiro propósito de vida. E quando a gente fala de propósito de vida, em geral, o que a gente está querendo buscar? Né? Porque quando alguém para aqui para ver um vídeo sobre o portal 4 do 4, minimamente eu entendo que a pessoa está buscando um sentido de vida. E quando a gente fala de sentido de vida, quase que automaticamente vem na cabeça da gente, né? Ah, meu propósito de vida, não sei exatamente o que é, mas eu quero como finalidade ser feliz. Quero como finalidade ser abundante. Eu quero como finalidade ser amado, amar e ser amado. Né? Esses são alguns propósitos que aparecem, mas como a gente faz para alcançar isso e lidar com esses portais todos que vão sendo abertos nas linhas do tempo, sem que a gente se entenda, né, dentro desse espaço-tempo? Então, bora lá falar do 4 do 4, né? Então, o que é o número 4, né? Por exemplo, eu sou da psicologia junguiana. Jung trabalhou muito com esse elemento 4. Por quê? Porque é o elemento que representa a totalidade em diversas culturas. E da onde surge isso do elemento 4, né? Pode ver, as coisas nunca estão desconectadas, a ciência nunca está desconectada também, a base dela também parte da observação. E a observação a gente começa a observar onde? Na natureza. Então, o que temos de 4? Temos 4 estações do ano, 4 pontos cardeais, 4 elementos, né? Fogo, água, terra, ar. Tudo isso está conectado. Então, se a gente... 4 estações, né? Também já falei. Agora, imagina assim, quando a gente pensa nos pontos, né, cardeais, norte, sul, leste, oeste, o que esse 4 vai mostrar pra gente? Vamos lá. Terra, redonda. O que tem nos polos da Terra? O elemento frio, né? É gelo. Nos dois polos nós temos o que? Gelo. O gelo representa o que no tal? O yin, né? A energia do feminino. Já no leste-oeste, o que acontece no leste-oeste? No leste e oeste a gente está falando do sol. O sol nasce no leste e vai se pôr no oeste. Então, e aí o sol é a energia do quê? Do masculino. Quente, né? O sol é um astro que gera calor. A lua gera calor? Não. Ela fica luminosa por conta da irradiação do sol. Mas ela não é, ela é fria. Então, o Tao, que também é um símbolo circular, que também fala sobre a totalidade, né? Jung falava muito sobre isso, sobre o 4, a energia do quaternário, né? O elemento quaternário e o elemento circular. O que esse portal 4 do 4 vai impactar a gente quando a gente começa a ampliar o nosso nível de consciência para onde estamos, né? Acabei de falar da Terra, polos são frios e yang, aqui leste e oeste, a energia do Sol. O que esse portal 4 do 4 vai falar? O 4 é o número da estabilidade, né? Ele fala de estrutura, de estabilidade, de firmeza. Por exemplo, olha aí na casa de vocês têm alguma cadeira de 3 pés? Não, as cadeiras têm 4 pés. Os animais, né, a maioria deles ali, eles têm 4 patinhas, né, para caminhar. Nós, seres humanos, nós temos 4 patas? Não, mas nós temos 2 membros superiores, as nossas mãos, 2 membros inferiores, são os nossos pés. Quando a gente se olha, a gente se vê por inteiro, né, como um ser bípede. Como é que estão esses pés? Esses pés estão conectados na Terra. E o pé conectado na Terra, ele faz o quê? Ele recebe a energia de Gaia. Então, essa energia entra por nós. Já as nossas mãos, para que elas servem? Né? Elas servem para emanar amor, para emanar energia, para dar um tchauzinho, para dar um oi, para acenar. Então, as mãos ofertam. Então, vocês veem que até no nosso próprio corpo, nós temos os 4, né? Os 4 elementos, né? Os 2 pés e as 2 mãos. E, assim, eu queria questionar mesmo vocês, depois queria que vocês deixassem muito nos comentários como é que está sendo isso para vocês. Porque, por exemplo, esse portal 4 do 4, de tudo que eu li, em termos de astrologia, em tudo que eu estudei, né, eu sou muito curiosa em relação à transição planetária, né, por ser uma chama gêmea, um divino feminino, como é que isso impacta a nossa jornada. Então eu comecei a ver que todo mundo está falando que esse portal vai ser um grande fechamento de ciclos.
das questões que vieram acontecendo com a gente ao longo aí do último ano, mas especialmente agora 2025. E por que 2025? Porque a gente acabou de passar por 2 grandes eclipses, né? O eclipse primeiro foi o eclipse lunar e depois o eclipse solar, com 15 dias de diferença. Além disso, a gente está no ano 9, né? Pelo calendário chinês, pelo calendário gregoriano, a gente está no ano 9. O número 9, na numerologia, ele quer dizer o quê? Ele fala sobre fechamento de ciclos, né? De novo, uma vida cíclica. Já o calendário chinês vai falar da serpente, da energia da serpente, que ela fala do quê? Da energia vital, sobre trocarmos de pele, deixarmos passar algumas energias, deixar isso embora da gente, para a gente saber trocar de pele, desapegar, para a gente poder caminhar pelo mundo. A serpente caminha pelo mundo de forma linear ou de forma fazendo movimentos circulares? São sempre movimentos circulares, não é mesmo? A serpente é um símbolo do feminino também. Então, esse portal 4 do 4, ele vai trazer encerramentos de ciclos. Pessoas um pouco mais sensíveis, mais conectadas com a transição planetária, provavelmente estão sentindo muitas dores no corpo, dor de cabeça, formigamento, palpitações no coração, dá uma certa ansiedade, né? Vem muita energia. Então, assim, num polo pode ter isso, passar muita energia pelo corpo e isso dá uma destrambelhada na gente. Do outro lado, pode ter uma falta de vitalidade e tudo isso está ligado a essa energia da serpente, né? Que no Sincronário da Paz também fala exatamente a mesma coisa, sobre a nossa energia vital. Como é que a gente harmoniza tudo? E aí tem, no Sincronário Maia, nós estamos finalizando um ciclo da tormenta. O que a tormenta fala? Também fala de energia, da nossa energia de como a gente autogere, catalisa a energia no próprio corpo. Se nós estamos organizados, harmonizados, bem estruturados, olha o número 4 aí, né? E aí eu vou trazer também a palavra em inglês, que se você for ver em inglês, a gente fala stable. Stable, dentro do stable tem o able, ser capaz, essa capacidade de estabilizar, né? Então, na tormenta, se a gente está luminosa, nós conseguimos autogerar e catalisar energia. A gente vira uma máquina de trabalhar, né? De fazer coisas, de estar motivado, de muita motivação. Se a gente está na parte mais sombria disso, né? Sombreado mesmo, isso nem sempre quer dizer negativo, mas para a psicologia junguiana, a sombra quer dizer que tem sombra, precisa ser descoberto, né? Que revelações a gente pode trazer daí? A gente pode ficar o quê? Atormentado. Então, olha quantas coisas, só até aqui, né? Estamos com 7 minutos de vídeo, só até aqui, olha o que a gente tem para esse portal. Então, temos o 4, que é o elemento da estrutura, temos os fechamentos, né, dos eclipses, os 2 portais que foram abertos que serão fechados, temos alinhamentos dos planetas que aconteceram também agora janeiro e fevereiro, temos o ano da serpente no calendário chinês, o ano 9 no calendário gregoriano, o ano da tormenta no calendário maia, né? Olha quantas influências que estão acontecendo. Agora eu questiono vocês acham que essas influências são para nos impulsionarem para uma evolução ou são para nos estagnarem? E aí eu vou fazer uma outra provocação. Tem uma frase do Jung que ele fala assim, né? Vou até ler aqui para pegar a colinha para não cometer nenhuma gafe, né? Quem segue o caminho seguro está como que morto, né? Ele fala isso, ele está falando sobre segurança. E o que é segurança? Por que ele fala? Por que ele é enfático nisso, né? Eu estou questionando vocês para a gente poder fazer uma reflexão aqui no meu papel de espelho, né? Vamos refletir sobre isso. Ele afirma, né? Quem está no caminho seguro está como que morto. O que vocês acham sobre isso? Porque às vezes falam, não, mas como assim? Não, tudo que eu busco na minha vida é segurança. Eu pago seguro de vida, eu pago seguro saúde, o meu carro é assegurado, tudo para mim é sobre segurança. Mas será que é isso? O Jung vai tratar dessa forma, ele pontua mesmo, afirma isso. Por quê? Porque não existe segurança quando a gente fala de energia. A energia, ela se move entre polos, né? Sempre luz e sombra, polo positivo e negativo. Pensa, para você ligar qualquer bateria, aí qualquer instrumento na sua casa, você põe uma bateria, tem lá o polo positivo e o polo negativo, certo? Então, assim, dentro do nosso ambiente psíquico, que também fala de energia, nós temos os 2 polos. Então, é muito importante a gente parar e observar onde estamos. Cara, eu tô buscando só segurança, mas o 4, esse portal 4 do 4 tá falando do quê? De estabilidade, lembra do stable, quanto eu me torno capaz e firme dentro de mim, centrado em mim, com estruturas, né?
O número 4, que tem a ver também com os 4 elementos, né? Para a gente estar bem organizado, até em termos de doshas, né? Quem estuda aí um pouco mais da Ayurveda e tudo mais, pode ver, tem que estar com os 4 elementos, né? Lá eles também põem o éter como quinto. Bem organizados dentro do corpo. A natureza tem que estar organizada. A gente dentro do corpo tem que estar organizado com os 4 elementos. Como? Que nem eu tô falando aqui que nem uma tagarela. Preciso parar um pouco e respirar para me realinhar, né? O fogo vem da onde? Tem aqui a vela, tava no sol, agora. E aí a água tá como? É o meu sangue que tá aqui circulando, um copo de água para poder me nutrir, né? A terra, os pés aqui na terra para poder assentar e falar com vocês. As ervas, né, que a gente se conecta, pode se conectar com o alecrim, por exemplo, que é para trazer um certo centramento, ampliar a nossa consciência. Então, comecem a perceber o quanto a vida torce por nós e quando ela fala sobre estabilidade, não é uma estabilidade fixa, porque quem está fixo e imóvel está morto, minha gente. A energia, quando para, morre. Pode ver, quando a gente para de respirar, é porque a gente está morto. Na verdade, mesmo quem está com morte cerebral, qualquer coisa do tipo no hospital, fica ali com os equipamentos provocando movimento, né? Então, como é que a gente faz para harmonizar isso? Eu vou trazer um pouquinho, por exemplo, da mitologia, porque a mitologia, na psicologia junguiana, ela também nos ajuda a simbolizar, né? O nosso inconsciente, vamos chamar assim, o nosso inconsciente, que é algo muito macro, grande, e daí nós temos a consciência, que é o micro. O nosso inconsciente sempre vai falar com a gente do ponto de vista da alma. Ele vai tentar trazer elementos para que a nossa consciência aqui na matéria e na matrix compreenda. Esse inconsciente, ele fala como? Através dos arquétipos. Só que os arquétipos, eles não são palpáveis, eles não são nada concretos, eles são só uma informação. E ele se manifesta, essa vida arquetípica que tem aqui dentro, se manifesta para a gente através dos símbolos. Quais seriam esses símbolos, por exemplo? Os sonhos, as sincronicidades. Então, por exemplo, quando a gente começa a ver muitos números, 444, vocês podem ver que aqui no canal eu tenho, né? No logo eu desenhei o 444. Foi o número que me trouxe essa abertura espiritual, né? Foi esse número que me trouxe o meu gêmeo. Que é aí que eu descobri a caminhada chama Gêmeos, o meu papel aqui no mundo, a minha missão. Foi aí daí que começou tudo isso daqui, né? Todo esse babado. Então, assim, como é que a gente fala com esses símbolos, né? Então, o número 4, como na psicologia ele é o número da totalidade, é muito importante que a gente se integre com ele, né? Que a gente possa tá sempre harmonizado com esses elementos e trazendo a estabilidade. Então, assim, Jung, ele trabalha com inconsciente e consciente, era isso que eu estava falando. Inconsciente e consciente. Como é que eles vão se manifestar? Através dos símbolos. Então, por que a gente está dando tanta importância para um portal 4-4? Por que as pessoas falam tanto de portais, né? Ah, teve 3 do 3, 4 do 4, 5 do 5 e tal. Mas por que esse 4 do 4 é importante? É porque ele vai falar sobre a estabilidade, né? E pode ver como é que está o mundo, né? Por aí, como é que estão as coisas. Tá dando uma certa ansiedade, não é verdade? De tudo que está acontecendo, de como a gente está se sentindo, tipo, pessoas como eu que nos conectam muito com notícia, de jornal, de informação, assim, mais ruidosa, né? Mesmo assim eu sinto, né? As coisas passam por mim. Tem muitos flashes solares acontecendo também, né? Eu não sou uma grande estudiosa disso, mas eu li, né? Depois eu vou deixar aqui também para vocês os links de informação, mas eu li que, por exemplo, os flashes solares vão acontecer na energia 23-23. 23, para a gente do sincronário maia, ele fala sobre abundância, e essa abundância, sobre o sonhar, é o selo da noite, né? Como é que a gente sonha, como é que a gente amplia essa abundância, como é que a gente usa a nossa intuição. Então, esse portal 4 do 4, com essa simbologia do 4, vai trazer essa firmeza, né? Aí eu até me lembrei de uma música do YouTube, que o Bono canta assim, né? Que às vezes a gente tá, o momento que a gente está vivendo, nessa música eu acho que ela é muito representativa do momento que a gente está vivendo, que fala que a gente está meio parado no momento e a gente não consegue se livrar disso. E essa música se refere muito a essa frase do Jung, né? Quem fica buscando um caminho muito seguro está como que morto. E na música do YouTube ele fala assim: You've got to get yourself together, you've got stuck in a moment, but you can't get out of here. Né? Tipo, você tá parado, congelado ali no momento e você não consegue sair daí. Como é que você faz para sair de um momento que você está estagnado, buscando muita segurança, né? Se você ficar congelado buscando muita segurança, você não vai sair desse portal, né? E aí eu estava falando sobre harmonização e eu me lembrei da mitologia, era isso. Eu estava falando sobre a mitologia, né? E nessa mitologia temos a figura de Mercúrio.
Mercúrio, o que que ele tem, né? O que que ele carrega, né? É da mitologia romana. Ele carrega um caduceu, que é tipo um bastão, assim, um varão, onde tem duas serpentes entrelaçadas. Da onde veio essa história? Então era assim, a historinha tinham duas serpentes, olha lá a serpente de novo, né? Do calendário chinês. Tinham duas serpentes brigando, elas não se harmonizavam. Quando Mercúrio chegou entre elas, ele colocou o bastão, né, o caduceu aqui no meio, e as duas serpentes imediatamente se entrelaçaram entre elas e começaram a subir, né? Que nem a nossa Kundalini, que vai subindo aqui nas nossas costas. Né? O nosso DNA também são duas linhas, né? Que vão se cruzando. E aí ele coloca que essas serpentes deixam de brigar aqui na horizontal, no linear, no alinhamento patriarcal, objetivo de norte, e elas se harmonizam no vertical, ou seja, do maior para o menor. Né? Do grande para o pequeno, do universo para o planeta Terra, de Deus, da consciência universal para a consciência humana. Né? Vocês conseguem ver o quanto as simbologias são importantes para nos alinharem e o quanto o 4, né, é para esse sentido de harmonização. Pensa na cadeira de novo, né, com os quatro pés, né? Eu já vi cadeira de 3 pés, mas mesmo assim ela é uma cadeira de 3 pés que ela é uma meia lua. E de forma imaginária ali, né, para que ela fique firme, ela continua sendo a lua. A lua, né, tem 4 fases. A mulher, o ciclo menstrual dela, como é que é? Ele é trabalhado com os 4 arquétipos, né? Da anciã, donzela, mãe e feiticeira. Tudo, esse elemento quaternário é muito importante. Quando você vai traçar, por exemplo, um círculo, você desenha um quadrado e faz esse círculo no meio. Então é isso, eu queria trazer para vocês essa energia, essa consciência, essa ampliação de consciência e esses elementos mesmo, né? Falando dos calendários, falando dos eclipses, falando esse canal é xamanismo, né? Xamanismo chamando, dos elementais, né? Dos polos, das estações, para que vocês tragam esse tipo de consciência para buscarem uma firmeza que é uma firmeza concreta, não é uma firmeza forçada, que é assim, porque eu tenho um emprego, que eu tenho carteira assinada, ou porque eu tenho uma casa, porque eu tenho família, estou assegurado. Não estamos, minha gente, não estamos. Tem até a filosofia, por exemplo, o estoicismo, o que eles falam, né? O próprio filósofo fundador do estoicismo, digamos assim, antes de chegar na Grécia, ele era de uma ilha, né? Creta. Antes de chegar ali na Grécia, ele cai, o navio dele afunda, ele perde tudo o que ele tinha, ele chega sozinho, né? E aí, quando ele chega, ele teve que perder tudo, ele teve que desapegar de tudo. E esse portal tá falando pra gente desapego, porque pra gente conseguir estabilizar, a gente vai ter que se desapegar de algumas coisas, né? Essa estabilidade não vem de graça. Então pode ver muitas mortes acontecendo, tanto reais quanto simbólicas. Vejam vocês aí, né? Eu senti muita mudança no corpo, na mentalidade, nas energias passando, né? Então tragam isso para a consciência de vocês. E eu queria deixar aqui mais 2 coisas. Eu quero tirar uma carta de Kuan Yin, que é a deusa da compaixão, que é uma deusa que eu sinto que tá, né? Uma mestra, né, vamos dizer assim, mais que Deus, ela é uma mestra da compaixão, que é quem está, acho que, sustentando bastante a energia desse planeta. Ela fez questão de não ascender para ficar aqui cuidando até que o último humano pudesse se sentir estável, stable, preparado e capaz para poder fazer a sua transição, nessa transição planetária. Eu vou tirar uma carta dela, mas eu queria também contar que, de certo modo, é uma intimidade também, que é quando eu conheci o meu mentor, né, que ele se apresentou para mim aqui numa dinâmica, tudo, ele me deu 2 símbolos, né, e depois eu fui pesquisar esses 2 símbolos, o que eles significavam. Então, assim, um é a Merkaba, que tem aqui, tá no meu colarzinho, eu não peguei a grandona para ficar mais fácil de vocês verem, que é um veículo de luz, Merkabah, né, tem gente que fala Merkabah, que ela se chama carruagem de luz, que é para nos teletransportar. Este é um outro simbolismo, são vários triângulos dentro de triângulos, dei uma pesquisada. E esse símbolo aqui que eu falei, gente, o que é isso que eles estão me dando, né? Então ele me fez colocar esses 4 dedos aqui juntos, mais esse, e aqui no centro do peito, né? Quando eu fiz isso, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Quando eu fiz isso, né, eu comecei a sentir a pulsação do meu coração, irradiando aqui pela ponta desses 4 dedos, meu coração vibrando muito forte, né? Porque quando a gente faz essa conexão com os mestres, com os guias, com os mentores, é uma energia muito forte que passa por nós, pelo nosso corpo.
E aí eu comecei a sentir, nossa, como isso é importante, né? Eu não sei o que é para fazer com isso, mas ele falou, isso é uma forma de você curar com as mãos, né? Usar isso, né? Para si mesma, para os outros, para o mundo e tudo mais, trabalhar nas conexões de luz, né? Quem está numa caminhada de chamas gêmeas aqui desse canal, que é mais específico para isso até, sabe que nós estamos aqui para elevar a frequência energética do planeta, né? Então eu acredito que isso tudo, né, serve para todos nós, para a gente se conectar. Então coloquem as mãos de vocês aqui no centro do peito, né, com esse formato, com esses 4 dedos aqui no centro do coração. Fiquem um pouquinho, façam uma respiração, sintam o coração de vocês pulsante, vivo. Por mais que ele esteja muito agitado agora, que nem eu estava falando muito, a gente entra numa energia beta quando a gente tagarela demais, né? Vejam aí como vocês estão, sinta o coração, vocês vão sentir ele pulsar profundamente. E aí, ouçam o que esse coração vai trazer para vocês nesse 4 do 4. Isso é o mais importante. Agora que vocês têm tudo isso de informação, que é uma informação que o ego precisa, porque o ego é o centro de controle da consciência, ele precisa de certificações, de símbolos, de certezas para se assegurar, né? Para ficar um pouco mais confortável, para dar novos passos em direção a esse inconsciente e a essa alma. Então, agora que a gente já falou, deu muita informação, né, para o ego ficar tranquilinho, calminho, uma serenizada, centrem no coração de vocês, porque amanhã também, nesse 4 do 4, na cosmologia maia, a gente começa um outro, vou mostrar para vocês ficar mais concreto, a gente começa a lua planetária do cachorro, né, é um cachorro branco, temos Jolie aqui hoje presente também, a minha cachorrinha branca, né, meu amor? Traz muito amor, muito ensinamento. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só sobre ela. E o cachorro fala sobre o quê? Ele fala sobre o amor e a lealdade, né? Então nós passaremos um ciclo agora de 28 dias nesse cachorro, que é a manifestação desse amor incondicional. Mas por onde a gente começa esse amor incondicional? Por nós mesmos, não é verdade? Se a gente, não tem como a gente doar amor para o mundo, né? Sem a gente trabalhar esse amor próprio, essa lealdade própria. Então, eu deixo mais um questionamento aqui. O que é estar estável, harmonizado, seguro da perspectiva ampliada de quem você é? Para um pouquinho, faz esse símbolo, conecta com seu coração e pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Você pode ir fazendo isso mentalmente. E eu gosto de usar a palavrinha soul com o inglês, porque soul em inglês é S-O-U-L, né? Esse L lembra a alma. Ele tem um rabicho ali que nos amplia para a alma. Então conversa com o seu coração, pergunta quem eu sou, o que eu estou aqui para fazer, o que esse portal vai mover na minha vida. Eu agora já tenho muitas informações, eu vou buscar mais, mas e para mim, e a minha conexão espiritual? Para onde isso me leva? E para quem for uma chama gêmea, cuidado, atenção, foca no seu caminho, foca na sua busca, foca no que você veio fazer, né? O gêmeo vai vir. Em algum momento ele vai vir. São tempos de transição planetária, isso vai acontecer, né? Mas agora é o momento de focar na sua tarefa, na sua missão, independentemente, né? Você está aqui para evoluir como chama. E olha a chama piscando. Eu sempre faço questão de chamar a atenção para a vela, porque eles falam mesmo, né? Através disso. Então é isso, queridos. Agora eu vou tirar uma cartinha de Kuan Yin. Foquem sempre. Lembra desse gesto, né? Acho que ele é um gesto mágico. Depois eu fui pesquisar. Ele tem um sentido. Até quando você vira ele, olha como ele faz. Ele faz aqui um coração, não é mesmo? Faz uma máscara de sabedoria. Olha, parece um animal de poder, uma coruja, que é um animal de poder da sabedoria, né? Da Sofia, que fala da filosofia, também filosofia também. Então vamos tirar uma carta da mestra Kuan Yin, para a gente ver o que ela traz para esse portal 4 do 4 e como a gente pode se serenizar, se centrar e trabalhar essa energia. Vamos lá ver. Vamos lá. Kuan Yin do pescoço azul. 14, número 14. Vamos ler. Ela fala sobre aliviar faltas, prolongar a vida útil, correção do falar e transmutação dos venenos.
Esta pérola nos traz Kuan Yin, que tem o chamado pescoço azul. Nesta revelação, deixa eu pegar a carta para vocês verem. Nesta revelação, há um benefício incomensurável para todo aquele que tem como vibração o raio da missão, o primeiro raio divino, ou tenha que atuar neste raio. A pérola nos indica que devemos visualizar o penetrante azul safira, a verdadeira joia do chakra da garganta. Então vamos ampliar a nossa voz, a voz é elemento do ar também, né? Desde o coração que vem de Almôria, conectado com o coração lavanda de Kuan Yin, do coração do nosso santo ser búdico, na medida em que podemos visualizar com o olho da mente o fogo ardente da divina vontade de Deus, nos envolvendo e a todas as circunstâncias de nossa existência. E olha a cor, né, que eu escolhi para fazer. De sexta-feira eu gosto de usar branco, mas eu escolhi fazer com esse azul, porque vai estar com a energia também do macaco espectral nesse portal 4/4. E eu fiquei muito assim, eu preciso de azul, e agora ela tá trazendo. Então é isso, vamos aperfeiçoar a nossa fala. Eu fiquei com muita dificuldade de vir aqui gravar esse vídeo hoje também, porque era muita informação. Eu falei, nossa, como eu facilito, né? Como me colocando no meu papel de facilitadora de histórias de vida, como eu posso facilitar essa informação para as pessoas? Porque na minha cabeça está claro, mas como eu passo isso, né? Transmuto isso de forma harmônica para ajudar que esse 4 estabilize, né? 4 agora, abril é meu aniversário, eu sou do tom 4 também, nas ondas encantadas da cosmologia maia, então esse número é muito importante para mim. Então, bora estabilizar essa voz, né? A voz também fala do nosso espírito, né? Como é que a gente dá voz à nossa alma. Então, eu acho que é bem por aí. Como é que vamos nos colocar no mundo através da nossa voz, da nossa palavra, que eu já falei em outros vídeos, que a palavra é aquela que lavra, nossa grande lavradora de terrenos, né? Por isso que eu gosto de trazer as simbologias das palavras em português e inglês e quando elas surgirem em outros idiomas. Então, aqui eu vou tirar uma foto, vou deixar lá nas postagens para ficar mais fácil, porque são muitas páginas para ler, mas o objetivo dela é isso, é homenagem ao sagrado nome de Kuan Yin do pescoço azul. E o mantra, se vocês quiserem fazer, ele é Namo Shen Shen Kuan Yin, Namo Shen Shen Kuan Yin, Namo Shen Shen Kuan Yin. Faz 3 vezes e depois faz o Om. Então, para encerrar com vocês com um pouco mais de calma e serenidade, já vou desde já agradecendo. Por favor, deixa o like, a inscrição no canal, se vocês gostarem do conteúdo, para continuar vendo. Tem muito conteúdo, eu tô postando todo dia nos stories os Kins do dia, os mantras, e eu coloco de uma forma gostosinha, sabe? Porque o sincronário é um pouco mais complexo, mas eu tô colocando uns vídeos que vocês consigam entender, né? Captar essa energia, né? Então hoje, por exemplo, foi a energia do cachorro branco. Como é que a gente traz essa energia do cachorro com leveza, né? Do amor, da lealdade. Estou colocando umas frases que vocês possam começar a entrar nesse universo, né? Dos Kins, da sincronização, porque isso também é uma forma de harmonizar esse 4. Então desde já agradeço. Arro, em Lakesh, eu sou outra você. E façam o mantra Om, que é o mantra que conecta aqui o nosso terceiro olho também, que é a nossa comunicação universal. Arro, queridos, gratidão. Om.